Agoni-Leu. Caminhos de uma Religião, com Antônio Pena de Obatalá. O encontro com o decano dos orixás. Certa ocasião, quando fui levar oferenda aos meus ancestrais e antepassados, defrontei-me com Exu, seminu, acocorado em uma elevação frente ao local onde as oferendas seriam entregues. A princípio, espantei-me. Para dizer a verdade, tive até medo, pois jamais havia imaginado ficar frente a frente com uma divindade materializada. O frio na espinha deixou-me estatelado. Não consegui andar mais. Lentamente, me refazendo do susto, pouco depois, bem mais calmo, balbuciei. Cuabó, Obalaru Exu, Exu Mojubá, Cabiecilho Balaquetu. Rei honroso e conhecedor de todos os idiomas, meus respeitos. Seja bem-vindo, venha ver o rei de Quetu. Para minha perplexidade, Exu respondeu-me: agradeço tua saudação, mas o que trazes nesses cestos? Respondi imediatamente: trago frutas e cereais, juntamente com algumas iguarias, tais como abará, dalu, acará, ecó, mulucum e tantas outras. Vim oferecê-las ao Ludumare, aos meus ancestrais e antepassados, em agradecimento pelas graças alcançadas. Aproveitando o encontro, tirei de um dos cestos a oferenda reservada para Exu, oferta esta que o decano de todos os orixás aceitou deveras contente. Quando terminei a entrega das oferendas, retornei ao caminho de volta para casa. Todavia, ao passar pelo local onde estava Exu, este se colocou de pé à minha frente. Abriu a sacola que trazia consigo, atravessada ao tórax, retirou do seu interior um papiro e disse-me: revela para todos os seguidores da tua religião o que está escrito neste manuscrito. A curiosidade foi tamanha que ali mesmo, diante de Exu, desenrolei o papiro e eu comecei a ler em voz alta o que estava escrito. Abre aspas. Há 500 anos, aproximadamente, foi iniciado o tráfico de escravos do continente africano para as colônias da América. O desentendimento tribal proveniente da ganância entre alguns descendentes de Ododuá promoveu guerras internas, que enfraqueceram as milícias africanas. Este último fato fez parte do estratagema da obsessiva conquista europeia. Os bárbaros europeus, com a organização das sociedades africanas em desequilíbrio, invadiram, conquistaram e escravizaram, ceifando mortiferamente a vida de todos que se opuseram aos seus mandos e desmandos em prol da sua religião e cultura. Os que não foram assassinados na luta ou na fuga tiveram os corpos atados a grilhões de ferro e jogados nos porões das naus. Muitos dos que foram feitos prisioneiros morreram doentes no interior dos navios negreiros. Outros pereceram provenientes dos maus-tratos durante a travessia do oceano e um número incontável suicidou-se jogando-se ao mar. O sofrimento era intenso. Os traficantes de seres humanos eram bestas feras.
Alimentavam-lhes com sopa e angu, abre aspas, a dar com pau, fecha aspas, pois os negros, com saudade, preferiam morrer de fome. A resistência daqueles que ali chegaram cativos era algo inexplicável para os traficantes. Essa relutância fortaleceu os negros cativos, fazendo-os manter na mente, no corpo e no sangue a religiosidade dos seus ancestrais. Eles eram heróis. Concomitante ao tráfico negreiro, Exu, o princípio dinâmico, a expansão, o decano dos orixás, o primogênio do universo, o fruto da relação entre o ar e a água, a mola propulsora da humanidade, fui desonrado, degradado e corrompido pelos teólogos do racismo. Durante séculos, muito sangue foi derramado inocentemente. Incontáveis atos desumanos foram praticados. Sinceramente, não sei quantos papiros seriam necessários para registrar todo o sofrimento do africano feito escravo. Enfim, após inúmeras preces e súplicas, uma luz de candeeiro surgiu em 1888. A Lei Áurea. Aparentemente, o negro deixou de ser propriedade do branco. A Lei Áurea libertou os negros das algemas de ferro, entretanto, não os desprendeu dos grilhões da discriminação racial, da intolerância religiosa e do preconceito social. E, após a sua promulgação, não houve espaço em nenhum lugar para o negro. O racismo, a intransigência religiosa, a proibição do negro à sociedade, tudo isso é definido por um sentimento que se chama medo. Mesmo assim, com o passar dos anos, os negros, as ocultas, continuavam a adorar Olodumare e a venerar seus ancestrais deificados. Os escravos libertos, encorajados pelos espíritos negros mortos, começaram a estruturar o culto aos seus antepassados. Aflorava desta maneira em solo brasileiro a religião dos orixás. E eu, o próprio desafio, a vontade e a irreverência que permite ao ser humano a quebra de qualquer interdição, voltei a ocupar o posto de mensageiro das divindades, o mediador, a interligação entre o profano e o sagrado. Olodumare seja louvado. Com o passar dos anos, as impressões deletérias a mim impostas foram esmorecendo. Nesse meio tempo foi instituído em solo brasileiro um importante e belíssimo segmento religioso que recebeu o nome de Umbanda, cujo propósito maravilhoso é implícito em seu próprio nome, que significa a arte de curar. Infelizmente, tempo depois, alguns dos seus seguidores, desviando-se totalmente do intento da mesma, mesclaram-na a crenças diversas, inclusive ao culto aos orixás. Esses descendentes, ao fazer essa mesclagem, inseriram-me a bel prazer em seu contexto, arremessando novamente a degradação, ao me imputar epítetos satânicos e assimilar-me ao demônio cristão. Tornei-me para eles o rei do inferno, o diabo, ser com chifre e rabo. Contemporâneo ao advento da Umbanda, consolidou-se no Brasil o segmento religioso denominado Omolocô, que significa filho do dono da fazenda, em alusão ao orixá Ocô, padroeiro da agricultura. Essa confraria, inteligentemente, aglutinou em seu contexto ensinamentos da Umbanda, ritos do culto aos inquices da nação de Angola e dos orixás da nação Nagô-Yoruba, excluindo apenas as liturgias destinadas aos voduns do Djeje. Desafortunadamente, alguns dos seus partidários, desconhecedores da essência desses cultos, juntamente com outros seguidores do candomblé rito afro-brasileiro, totalmente desinformados da religião dos orixás, passaram a me chamar de escravo, catiço e ou diabo do santo.
Se isso não bastasse, esses partidários fizeram altares em meu louvor, assentamentos, e neles colocaram pedra de enxofre, terra de cemitério, terra de mangue, alça de caixão de defunto, lixo de lojas comerciais, pó de estabelecimento bancários e tantas outras sandices. Essas pessoas desconhecem ou esqueceram por conveniência que eu, Exu, a representação masculina que nunca foi humanizada, sou chamado de Elegbara, Legba ou Legbara, aquele que possui ou é o dono da força. Os atributos, poderes e representações que possuo me foram conferidos pelo Supremo Criador Olodumare. Eu, Exu, sou um ser contido, faço parte da formação do cosmos, não posso ser assimilado a seres devolutos ou espíritos encarnados, quer seja do sexo masculino ou feminino, que em vida trilharam caminhos à margem da lei. Eu, Exu, sou um ser ano-luz, portanto não devo ser confundido com espíritos erradios. Não são meus atributos conferidos a seres desencarnados que porventura digam ter sido assassinados ou assassinos, dançarinas de cabaré, donas de bordéis, marginais, meretrizes, mundana, nômades, seja o nome que queiram dar, quando estiverem manifestados em seres humanos vivos. Basta! Elegbara é um de meus nomes. Sou Yangui, a primeira estrela criada. Assim que acabei de ler o manuscrito, senti alguém bater na sola dos meus pés. Era um dos meus filhos dizendo: Babami, Adifal Balaye, Famakinde. Meu pai, acorda. Babami Kinyi, Oi. Meu pai que estava dizendo: que pena, eu estava sonhando. Esse conto, por mim escrito, está no livro Merim de Logum Cauri, os 16 Búzios, páginas 77, 78, 79 e 80. Produção independente, ano 2009. Edição revista ampliada. ISBN 978-85-90-2226-4-4. Que Exu a todos abençoe. Agoni Leu. Caminhos de uma Religião, com Antônio Pena de Obatalá.